Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. A minha marca é meu nome, Cris Tolentino. É pra quem pode, não é pra quem quer. É um propósito. O meu time é Flamengo. Isso pra mim é uma pessoa vencedora. Viaja, relaxa. Eu amo liderar. Amo. São crianças, certo? Agora eu não preciso ser mãe, agora eu preciso ser gestora. Tá, e você, Cris, o seu nome completo como é que é? Cristiane Tolentino Coelho. Cristiane Tolentino Coelho. E a força do seu nome, por si só, tem que ter uma força. Você... Por que você se sente tão importante com esse seu nome? O que seu nome transmite pra você? Por que Cris Tolentino é a sua marca? A minha marca, primeiro que o meu nome é minha identidade. E aí, cada vez mais eu procuro fortalecer o Cris Tolentino. E eu fortaleço como? Estudando, buscando conhecimento, para que eu possa fazer exatamente o que eu quero, agregar na vida de outro. Ele é forte porque é a minha identidade. Eu não preciso ser validada por ninguém, eu não preciso me propagar em cima de ninguém, porque eu criei a minha história. E, na verdade, no fundo do meu coração, quando você me perguntou, eu falo que é meu propósito, porque meu propósito é desafiar outros atletas para que ele saia da zona de conforto dele e consiga, sabe, trazer essa mudança de mentalidade e vencer também, porque pode. A minha marca é meu nome, Cris Tolentino. Maravilha. O Tolentino vem de onde? Italiano. É italiano? A minha família é família portuguesa, Uhum. da parte do meu pai. Todo mundo, né? Todo mundo tem um português na história, mas tudo bem. Minha família, meu pai. E da família da minha mãe, o meu avô é italiano. Ah, que legal. Aníbal. E vocês conseguiram a cidadania ou não? Sim, a gente é... Pela italiana, não? Pela portuguesa. Pela portuguesa? A gente É mais fácil. A gente também conseguiu. Foi muito rápido, né? A gente... Era uma coisa que era Foi rápido. mais fácil. A gente sofri, corri Sério? atrás. Nossa Senhora. Porque o meu caso é a minha bisavó. O demorou... Assim, hoje está demorando muito mais, digamos assim. Mas a gente foi louco, porque os meus bisavós são portugueses. Não tinha todo o documento. Aí demora e manda. E o nome era diferente aqui, porque era um nome de casado diferente lá. Mas também viemos pela portuguesa, que é, na teoria, mais tranquila. Mas tem português do meu lado, português do lado dela, tem francês, tem tudo. Então Vamos na portuguesa que é mais fácil e vamos facilitar. E ajuda também o passaporte vermelhinho, digamos, abre e porta. a gente não tinha família, então pra gente era o melhor caminho a ser traçado, era pegar o passaporte. E vocês fizeram direto aqui ou vocês fizeram do Brasil? Direto. Aí a gente contratou um advogado aqui no Porto, pra também fazer, porque lá no Brasil era muito mais demorado. Demorava. Aí não, lá do Porto aí a gente resolve tudo. Você estava agora lá, estava em Londres? Estava em Londres, passei um Tava gostoso? Tava frio? Não, muito frio, gente. Não, frio demais. É muito frio? É. O que comanda lá mais, é o frio ou é aquele tempo de chuva que irrita todo mundo? Ai, não sei, a mim, particularmente o frio. É um frio bem dolorido. Dolorido. É bastante frio. Mas você falou de Milão, você falou que Milão é gostoso, mas Milão também é frio. É também frio, mas não é o frio de Londres. Eu achei que nada se compara ao frio de Londres, pelo menos os países que eu visitei. Entendi. Eu achei Londres bem mais frio. Muito mais frio. É, muito mais frio. Eu dei muita sorte. Eu quando eu fui, eu te falei, era Você falou que estava quente. sol. Maravilhoso. Sol, e fiz foto, aí todo mundo assim, como é que você vê essas fotos em Londres? Desculpa. É pra quem pode, não é pra quem quer. Então você foi um sortudo, realmente. Foi. Geralmente, todas as vezes que eu fui, estava bem frio. Dos países, é o mais frio, você acha, não? Londres? Você já visitou? O que eu visitei, sim. Pra mim, foi o mais frio. É o mais É o mais irritante. cinzento, sabe? É, o cinzento. Acho que o carioca se irrita com... Você é carioca? Sou carioca. 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 Nascido aí? Rio de Janeiro. Mas você nasceu Eu onde? nasci na maternidade Praça 15, no centro do Rio. Ah, é? No centro mesmo. No centro do Rio. Eu nasci em uma que não existe mais, é na Santa Rosa, Niterói. Niterói. É. Mas aí não Santa Rosa é carioca? Não, eu falo que eu sou, mas fui criado no Rio. Alguém aí que tá ali fica falando que eu não sou carioca, mas o papagoiaba aí acaba comigo. E fala uma coisa que eu não sou, que é fluminense. Eu não sou fluminense. Não sou fluminense. Qual é o seu time, Diogo? Você tem dúvida? Qual? Sério mesmo? Flamengo? É time, então. O meu time é Flamengo. Entendi. Aí a pessoa fala Vasco, não, fala qual time? Vamos começar a falar de time é Flamengo, entendeu? Certo. Mas assim, eu nasci em Niterói, mas fui criado na Tijuca, desde sempre. Já morei em São Gonçalo, já morei em Alcântara, na verdade. Já morei em Niterói, já morei em Alcântara, que consegue ser mais longe que São Gonçalo, que é o Verdade. pós-São Gonçalo. Eu conheço Alcântara. Já morei ali. Lembra do goleiro Elton?
Elton, o goleiro do Vasco. Aham, sim, claro. Eu morei no condomínio que eu acho que ele morava, tal, é um condomínio grandão que tinha lá. Que era só um condomínio grande, mas é uma referência. Mas era um lugar muito estranho, Alcântara é um lugar muito estranho. É? Eu achei muito estranho aquilo lá. Eu já visitei e algumas vezes. Porque Alcântara, pra mim, é uma rua. Assim, é a principal ali. Tem ali pra comprar roupa, lembra? Que tem uma rua que é cheia de lojas. Tem daqui, já mais o centrinho ali dele, sim. Eu lembro que assim, como é que eu vou explicar? Tinha umas pessoas esquisitas no condomínio. Uhum. Esquisitas assim, eu falo porque é verdade. Eu passava todo dia e dava bom dia pro cara que tava na portaria, ou então na padaria do lado. Todo dia dava bom dia. Bom dia! Era bom dia. Aí um dia eu falei, vou fazer um teste, não vou dar bom dia. É como se eu não tivesse existido. Sério? Não adianta dar o bom dia? Não, o bom dia era quase uma reconquista todos os dias, entendeu? Eu falei, gente, que povo estranho. Aí uma vez também eu tava na janela, eu vi uma menina ser atropelada. Eu vi um carro atropelou a menina, jogou ela longe. Eu morava logo em frente. Aí eu descia no segundo andar, eu desci correndo, cheguei na rua. Gente, o que aconteceu? Cadê a menina? Que menina? A menina foi atropelada aqui agora. Ah, mas já foi pro hospital já. E era a vida seguia. Como assim a menina foi jogada a metros? Não parou, não, é a vida que segue. Vambora, tá tudo bem, tá tudo beleza. Coisas de Alcântara. Coisas de Alcântara. Coisas de Alcântara. Então, projetos. Você tá por aqui, projetos novos, diga, conte. Então, meus projetos já eram definidos há algum tempo e agora eu venho colocando em prática, né? Eu acabei me aprofundando porque eu vi a necessidade de outros pais e de atletas de serem inseridos de forma assertiva no mercado. Então agora eu estou focando em trazer tentando estruturar, né, uma mentoria, uma palestra, para que a gente possa de alguma forma atingir, né, alcançar os pais e os próprios atletas para que eles tenham uma mudança de mentalidade e possam evoluir de verdade na carreira deles. Esse é um novo projeto, então. Você começou aqui em Portugal, no seu primeiro contato com as pessoas, está ainda formatando direitinho. Sim, a vinda em Portugal, eu aceitei o convite de colocar isso em prática antes de programar uma agenda, né? Mas eu achei super válido, a ideia é agregar de forma positiva, então não vi por que não fazer o que a gente fez hoje, né? Que foi um encontro super agradável e de grande valor para mim e acredito para as pessoas que estavam presentes lá, né? E de onde você tirou essa ideia? Por que surgiu essa necessidade? Por que você viu essa necessidade de criar esse conteúdo, esse projeto para as famílias, para os atletas? Qual foi o gap? Qual foi o que despertou isso em você? O que despertou em mim é porque eu vivi a jornada, né? Por muitos anos. E eu sou mãe de 2 jogadores de futebol de níveis diferentes. E se eu tivesse, de repente... se eu não tivesse errado tanto, eu não teria, de repente, acertado na minha segunda jornada. E eu vi que, de alguma forma, o que aconteceu comigo foi porque eu não tive ninguém. A gente nunca ouviu falar que um pai, né, trouxesse para a gente o conhecimento de toda a jornada que ele passou no decorrer da carreira de algum atleta de alta performance. E aí, visando isso, eu falei, putz, eu acho que se eu colocar... se eu expressar e se eu trazer essa consciência de forma assertiva, a probabilidade de um atleta de base dar certo vai ser muito maior do que se ele não tiver nenhuma direção. Então, a ideia é, meu filho venceu, e por que não fazer outros atletas vencerem? Isso startou em mim, assim, é um propósito. Tá, mas defina vencer. Vencer é você ter uma carreira consolidada de sucesso. Isso, para mim, é uma pessoa vencedora. Você ser feliz, ter sucesso profissional, financeiro, dentro do que você se propõe a fazer ao longo dos anos. Você não fazia isso. Você agora, depois, claro, de anos de experiência com seu filho, você tinha muitos projetos. Sim. Quer falar deles ou não? Podemos. Tá. Então... Quem é você que faz um monte de projeto e não consegue ficar calma e não consegue viajar quando todo mundo fala, viaja, relaxa. Quando todo mundo fala que agora você já tá... por exemplo, as pessoas comentam comigo, agora você pode passear, pode viajar, né? Filho famoso, chegou no auge, no ápice do futebol, almejado. E a minha visão não é essa. A minha visão é, eu viajo.
viajo, mas com o propósito de atingir outras pessoas, entendeu? De trazer essa consciência, essa mudança. Porque não é só sobre o Lucas Paquetá, é sobre milhares de seres humanos, de crianças, adolescentes que querem seguir a carreira, né, e conquistar o mesmo que meu filho conquistou. E o por que não olhar para essas pessoas? Já que a minha jornada, ela me dá suporte para que eu seja mais assertiva nas minhas dicas, fazendo com que você falou que tem um filho, né? Sim, sim. Exatamente. Fazendo com que você tenha mais assertividade diante do meu direcionamento. Então, assim, é muito mais, eu acho, do que viajar, é você entender que você tem um propósito. Eu amo liderar, amo. E direcionar a carreira dos meus filhos me proporcionou isso. Eu fazer isso com outros seres humanos, com outras crianças, com os outros pais de atletas, entendeu? Eu acho que minha maior missão é essa. Isso é porque você viu muita coisa se perder pelo caminho? É isso? É sobre isso. Eu lembro que em várias situações, né, a vida foi muito difícil para mim, com o Lucas e o Matheus. Eu acompanhei a carreira exatamente de muito perto, e aí eu pude ver a deficiência em outros atletas. Qual era, né, o que faltava ali para poder dar certo. E o que me impactou muito foi a ausência da estrutura familiar, né? Esse apoio que muitos atletas não têm, e é o que impede do atleta progredir. E não é justo jogar só no atleta. Não. É uma responsabilidade que não é somente do atleta. Certo? Não, claro que não. E aí começou a vir esse despertar dentro de mim, sabe? Eu passava para pegar os atletas, para dar carona, vamos embora, gente, vamos pro treino. Entrava todo no meu carro, e aí tinha atleta que tinha acabado de sair de uma discoteca, de um baile, e não tinha uma pessoa ali para dar um suporte ou para conversar, para poder orientar, né? Então eu acho que se hoje eu tenho todo esse conhecimento, eu tenho obrigação de direcionar e tentar facilitar a vida do outro. A sua ideia, então, é você trazer um pouco dessa visão mais, não empreendedora, mas gestora de carreira, para que as famílias também tenham acesso a mais informações. Sim, é porque quando a gente fala de empreender, isso é um assunto que já é uma outra etapa, né? Porque quando o atleta, a gente precisa saber também que empreender faz parte, porque ele começa a rentabilizar muito cedo. Sim, verdade. Então assim, a minha orientação, ela, como é que eu falo? Ela tem módulos, né? Porque não é só sobre uma carreira, é sobre a vida, né? Da família, num todo. Eu direciono ele dentro de campo, mas fora de campo a gente não pode deixar passar também, porque a gente sabe que ele rentabiliza, que ele ganha dinheiro cedo demais, que ele não tem maturidade para isso, que muitas das vezes a família também não tem esse entendimento. Então, a minha missão aqui é abordar todos os assuntos, claro, que de forma separada, né? A gente vai conseguir ver atletas e atletas, porque tem atletas de 14 anos que ganham lá X e tem atletas que já estão no mercado ganhando muito dinheiro e que não tem orientação de como traçar a carreira para quando chegar no auge ele saber direcionar valores, empreender, enfim, e deixar a família com uma segurança. Você acha que é um desafio você conseguir falar até com públicos diferentes, que tem pais e pais, né? Você já parou para pensar que você vai ter um desafio de falar com pais que não têm base alguma e outros pais já que têm uma compreensão da vida diferente, que isso pode também ajudar no processo? Já parou para ver que isso também é uma questão, não é um problema, não gosto de falar que é problema, é um desafio, sim. Inclusive lá, hoje mesmo, onde a gente estava fazendo o nosso encontro, eu abordei sobre isso. Porque qual é a ideia do meu projeto? É a gente mudar, trazer essa consciência. Porque os pais que não têm entendimento, de alguma forma, eles têm que buscar esse entendimento. Tudo bem que você não vai sentar na mesa e vai, do nada, você vai entender de tudo. Mas se você se dedicar à carreira, exatamente à carreira do seu filho, você vai criando ali gargalos que vão te dando entendimento. A nossa jornada, eu não nasci
pronta para gerir a carreira de ninguém, mas eu fui buscando recurso para isso, né? Visando o quê? Aonde eu queria chegar. Então, hoje, realmente, a maioria, a gente pode falar de 80% dos pais, eles não têm entendimento dentro do mercado do futebol. Sim. Mas você concorda que se você tem um objetivo, se você sabe onde você quer chegar, e eu que já passei pelo processo, eu posso te orientar a fazer você mudar esse pensamento, começar a olhar de maneira diferente para dentro da sua casa, do seu atleta. Porque quando você tem um atleta em casa, você tem um filho, você tem um atleta, mas você tem um produto. E se você não souber, se você não conhecer esse produto, você não consegue vender o produto e você não consegue negociar o produto. Enfim, não é só sobre ser mãe de jogador de futebol. Por exemplo, isso é uma coisa que você falou da questão modular. De ser um tipo de conteúdo, um projeto que você tem, de fazer em módulos, né? Você concorda que então que nós estamos falando de 3 módulos básicos? Primeiro é ser família, não vou falar ser pai ou mãe, porque muitas vezes é vô, vó, tio, tia. É o ser família, o segundo módulo é ser um atleta e o terceiro é ser um produto? Você acha que são 3 módulos essenciais disso? Eu acho que sim. Eu acho não, eu tenho certeza. Isso é muito bom. Eu tenho certeza, porque se a gente começa a olhar para dentro de casa já com essa visão, a tendência é que você realmente vai seguindo o próprio caminho, a própria jornada, ela vai te direcionando. E aí você tem que ter expertise de poder aproveitar e absorver tudo que o momento está te oferecendo. Porque o momento, ele te oferece. Aí tem algumas famílias, alguns pais, alguns gestores, enfim, não sei, na casa de cada um, você opta ou participar, sim, ou você viver aquele momento ali e deixar que outras pessoas falem por você. Tem muita gente que deixa essa função para a gente, por exemplo? Sim, eu tive um agente com meus filhos, que é o Eduardo Duran, da Brasil Soccer, que eu gosto muito de ressaltar que é um cara extraordinário, um cara idôneo, que me ajudou muito nas minhas jornadas. Tudo que eu sei hoje, com certeza, teve muito dele, né? Porque a gente sempre teve uma parceria e a gente sempre falou abertamente sobre o Lucas e sobre o Matheus. Então, isso agregou muito também para que eu me tornasse hoje quem eu sou. Eu aconselho exatamente isso. Se o pai ou a mãe não tem tanto entendimento, ele precisa caminhar com uma pessoa que realmente é uma pessoa de caráter, uma pessoa que faça parte do convívio, que não seja só aquele agente que fica ali por trás. Só aparece na hora da comissão. Só aparece na hora da comissão. Então, assim, é importante que os pais tenham essa percepção. Se você não domina o assunto, você precisa estar com quem domina e essa pessoa que domina, ela tem que ser sua parceira, ela tem que ser uma pessoa de muito caráter e eu acho que o melhor de tudo, tem que ter essa afinidade, sabe? Entre o agente e os pais. Tem que rolar ali uma intimidade, que foi o que aconteceu comigo. Mas também não é fácil achar uma pessoa que também seja... Enfim, não vou falar exatamente o que eu quero falar, mas assim, é porque em qualquer mercado você tem os dois lados da moeda. Todo mercado você tem o que é o mau caráter e o mercado e um lado que você tem os bons elementos, digamos assim. Também não é fácil encontrar. Não, por isso que eu falo, quando alguém indica, quando você decide escolher alguém, porque a gente também não pode só culpar o empresário, ou o representante legal que seja, porque a família, às vezes, acaba colocando os pés pelas mãos. Né? Às vezes ela espera que o empresário vai fazer algo que ele não vai entregar, não naquele momento. E aí você vai com o empresário, daqui a 6 meses você está com o outro, ele não me deu isso, ele não me deu... Por que acontece isso? A expectativa dos pais em o atleta dar certo, às vezes fala muito mais alto do que a realidade do futebol. Então, eu não posso culpar só o empresário. Existem empresários sérios, existem vários. Mas também existem famílias que não têm a consciência, né, de que o filho ali é um projeto e que ele não pode ser bengala. Entende? Eu vou entrar no outro ponto que eu queria te perguntar. Minha família, de parte de pai, é de Minas Gerais. Minas Gerais, no interior de Minas, tem uma coisa que é muito engraçada, que é você é filho de quem? Então você anda na rua, você pode ser quem você quiser, mas você é filho de quem? Uhum. Eu sou filho do fulano.
Mas seu avô? O avô fala, então você é de boa família. Então, e ainda tem muito filho de quem, pai de quem, você faz com quem. Temos exemplos, não vou citar nomes também, que eu não gosto de entrar nessa peneira, que brincam até que o fulano é o pai do. Ele não tem o nome, mas é o pai do. Ele vive com o título de pai do atleta, ele vive com mãe do atleta. Como tem casos e casos também, eu vejo, pelo que a gente conversou, pouco que a gente conversou, você é inquieta com isso. Você não quer ser marcada como a mãe do Paquetá. Você quer ter os seus próprios projetos, as suas próprias, seus próprios objetivos, né? Isso também é um complicador, porque eu vejo muita família assim, que vive isso mesmo. Não, eu sou o pai do fulano mesmo, e é isso que eu sou. Vira um título. Vira uma nem marca porque vive na bengala, digamos assim. Exatamente. E eu acho que isso faz com que os pais percam um pouco a identidade. Tá. Né? Óbvio que as pessoas me conhecem, as pessoas que me conhecem, algumas pessoas falam, é a mãe do Paquetá. Mas as pessoas que não me conhecem nunca vão falar que é mãe do Paquetá, porque eu não me apresento como mãe do Paquetá. Eu me apresento como Cristolentina. Sim. Então, assim, eu faço questão de me apresentar com a minha identidade. Claro que as pessoas vão olhar para o meu filho, ela é a mãe do Paquetá, vão, mas se eles souberem disso, ok, mas se eles não sabem, eu estou em algum local, eu nunca vou me apresentar como mãe do Paquetá, porque isso eu acho que eu me sentiria uma inútil, né? E não é essa pessoa que eu sou. Sim. Eu valido o que eu sou porque eu sei o meu valor. Então eu sou Cristolentino. E aí, claro, se as pessoas comentarem... E também mãe do Paquetá. Também mãe do Paquetá. Esse é um detalhe. Mãe do Matheus e do Lucas. Isso não é um eixo, isso é um detalhe. Não, é um detalhe, exatamente. E que eu acho que os pais deveriam... Porque os filhos, eles acabam, gente, se espelhando muito nos pais. Sim. E se eu trago esse glamour, né? Eu falo que é uma bandeira, se eu carrego essa bandeira, como esse atleta vai crescer? Sabe, inflado, achando que ele é alguma coisa. E eu sempre falei para meus filhos que quando eles, ainda assim, eles estavam no auge, né? Teve momentos na carreira de infância em que eles estavam bem, né? Principalmente o Paquetá, e que eu precisava trazer o pé no chão, porque se eu inflar junto, o que eu estou construindo ali? Amanhã ou depois eu não consigo dominar a situação. Então, assim, eu sempre mantive muito pé no chão. Quem você é? Eu sou Cristolentino até hoje. Não, você? Não, eu sou Cristolentino. Mãe do Lucas e do Matheus. Do Paquetá, eu fui gestora de carreira. Mas eu sou mãe do Lucas e do Matheus. É uma questão de posicionamento também, não é tão fácil a pessoa... É o que você falou, é um vislumbre muito bom. O pai, meu Deus, o meu filho é famoso. E também tem o inverso, né? Que é o filho do famoso, também tem essa complicação. De sempre, quem é você? O meu pai é o... mas quem você é? Eu acho muito importante o seu projeto, a gente estava falando disso, que você tem muita área, o leque é muito grande. Porque a demanda é muito forte. Verdade. A demanda é muito forte. E a eficiência também é muito grande. Porque eu acho que... lamentavelmente, o índice que você tem, eu não lembro agora, que é 1% dos que vingam. Não, é menos que 1%. Mas eu fico assim, esse índice poderia ser muito melhorado. Porque assim como são vidas, são projetos, a gente podia melhorar esse índice. Porque muita gente se perde. Eu tenho certeza, não lido tanto da área, mas... eu lido com outras situações e eu tenho um problema geracional que eu já comento. A falta de orientação para os filhos atrapalha em muita coisa. Mas em muita coisa. E eu acho que 50% dos que se perdem não é que venceriam 100%, mas teriam uma outra entrada na vida que não só esse sofrimento de que não deu certo, não deu vontade. Não é isso, entendeu? Por isso que eu acho que o seu produto tem muito acesso e muita demanda para isso. É cuidar dos pais, é cuidar da cabeça, é cuidar do projeto, cuidar da gestão, tem acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, tudo. É incrível isso aí, eu fico assim porque é muito bom. E em contrapartida, né, diante de todos esses projetos que eu tenho e que eu vou executá-los todos de maneira bem transparente, eu acho que vale muito os atletas hoje se cuidarem emocionalmente, mentalmente, e os pais precisam dar esse suporte. Porque a jornada ela é realmente desafiadora. E se a gente não tiver uma mentalidade fortalecida,
Eu acredito que isso causa o enfraquecimento, sabe, do atleta. Hoje eu tenho muita consciência sobre isso, que eu acho que uma mente fortalecida, uma família estruturada pode alavancar, sim, a carreira de um atleta significativamente. Eu converso muito com as pessoas aqui em Portugal. A gente estava falando sobre mão de obra. A mão de obra não qualificada. E mesmo a qualificada é uma merda. A risada de fundo foi perfeita. Mas é uma coisa que eu sempre falo aqui nos podcasts, porque eu converso com alguns empresários e tal. E eu fico sempre tentando entender por que está acontecendo. Eu brinquei aquele negócio a nossa geração, eu não sou sua idade, não quero saber sua idade, eu tenho 45. 50. Para, eu não falei. Nós somos os últimos que vivemos dois mundos, um analógico e o digital ao mesmo tempo, né? E isso nos traz uma casca que não tem agora. Então é uma geração, quando eu falo geração, não estou falando nem das crianças, são pessoas de 25 anos até, de 20 até 25. Que eu tenho algumas pessoas que trabalharam aqui na cidade, que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com não sabem lidar com a derrota, não sabem lidar com uma crítica. Como é que é esse desafio? Onde é que a gente pode, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a gente fala de atletas, mas também fala de famílias, e isso reflete em tantos outros cenários. E exemplo mesmo, eu já tive pessoas aqui que não sabem lidar com não. Eu entrevistei uma pessoa essa semana, a pessoa veio, ela mandou um currículo para fazer estágio. Comecei a entrevistar, comecei a falar o que eu pretendo, como é que eu sou, como é que eu faço. Então, vamos fazer o estágio? Ela, não, eu não me encaixo aqui. Eu falei, mas você mandou o currículo. Mas é muita cobrança. Falei, que muita cobrança, mas eu não comecei, isso aqui é uma entrevista, não tem cobrança ainda. Você colocou a forma que você está mudando. Sim, eu preciso de pessoas que abracem, eu preciso de pessoas que suem, que botam a camisa, que corram atrás, que tem um objetivo. Então, todo mundo se assemelha muito a um projeto de uma carreira, por exemplo, né? Por isso que eu te perguntei, qual é a chave? Onde é que a gente pode mudar, não a que já está, dos 20 anos, mas a próxima geração? Então, mas você concorda que se a gente se posiciona de forma... porque, assim, você está falando de atletas, né? Você está falando de um currículo que a menina deu. Também. Eu digo assim, no geral, porque eu vejo que... As pessoas hoje em dia, elas querem muito resultado. Sim. Imediato. Mas elas não querem processo, que o processo, aqui provavelmente eu não sei qual mas de cumprir normas, regras e de alcançar metas, objetivos. E as pessoas muitas vezes só olham para o resultado. E no futebol, no esporte qualquer que ele seja, não muda. E a gente encontra, assim, os meninos... Hoje mesmo, no nosso encontro, né, na palestra, a gente viu que a maioria das queixas dos pais era o quê? Que os atletas não gostam de ouvir, que não aceitam, né, os conselhos dos pais. E eu acho que essa mentalidade precisa ser mudada, mas isso tem que haver o diálogo. A gente precisa... quando eu falo que eu fui mais gestora do que mãe, foi porque eu cobrei mais do que eu cedi. Mas porque eu já tinha errado lá na frente. Então, para a gente mudar isso, a gente precisa ter o diálogo, a gente precisa orientar. E hoje, o trabalho que a gente faz trabalhar a mentalidade, né, do atleta, fortalecer, validá-lo, eu acho que isso traz um atleta, sei lá, inovado, sabe? Com uma visão diferente. Mas isso é uma coisa que tem que se trabalhar todos os dias. E como equilibrar, então, essa cobrança? Porque eu ainda acho que falta vai pegar mal, mas... O tapa na orelha. Bicho, não. Não é não quero. Chegamos até aqui. Não tem não quero. A gente ouviu isso lá. Entendeu? Falando que ele não quer ouvir, não quer... É muito isso. Mas como é que a gente consegue equilibrar isso? Ok, eu entendo que agora mudou o diálogo é importante. Claro, eu converso muito com meu filho. Mas eu também entendo que não. É isso. Então, mas você tem que ser mais gestora do que mais pai. Não dá para eu ser a mamãe Cristiane, falar amém para tudo, para o Matheus e para o Lucas, quando eu preciso não ser. Agora eu não preciso ser mãe, agora eu preciso ser gestora. Porque qual é o maior desafio do pai e da mãe de um atleta de alta performance?
Qual é o maior desafio? Dica, Cris, qual é o maior desafio? É você direcionar ele. Porque em algum momento eu vou agir mais com o coração. Eu preciso agir com a razão, não com o coração, com a emoção. Eu preciso utilizar a razão, porque a razão é que vai me levar aonde eu quero. Então, em alguns momentos que ele chega ou que ele não aceita sei lá, o técnico tirou ele do time, ou tirou ele, ou treinou mal, eu não posso passar a mão na cabeça como a mãe lá dizendo, e de repente eu vou tirar ele do porco. Não! De maneira nenhuma. Não. É o processo e ele precisa passar por aquilo para ele aprender. Então, ele precisa ter disciplina, resiliência, e eu acho que fala muito mole com o filho. Meu filho quer sair. Fala pra mim, você quer sair? Meu filho, quando fala pra mim, mãe, eu não quero mais, porque ele quer? Eu nadei pra morrer na beira da praia? Hipótese nenhuma. Agora a gente vai até o final. Então, assim, precisa-se de você ter pulso dar direção ao seu filho, ao atleta, qualquer outro. Você citou o caso do crescimento. Eu, por acaso, vi o Noval, o diretor Noval, que não é mais diretor agora, parece, né? Ele foi no Charla Podcast, se não me engano, e estava falando sobre isso, que o Paquetá quase foi dispensado algumas vezes, porque o crescimento dele era muito abaixo dos outros, da linha do não é nem do tradicional, mas é do comum, digamos assim. E como foi lidar com isso? Porque assim, você tem que tratar o filho, ao mesmo tempo, não, eu apostei em você e você vai ficar... Então, a gente teve... O Lucas já contou isso em alguma entrevista que eu não me recordo agora. E tem um fato, assim, que eu gosto sempre de relatar, porque foi uma coisa que impactou a ele e a mim, de certa forma, como mãe. Nesse momento que o Noval fala, né, que ele não cresce, ele fica 2 anos afastado, treinando com categoria mais baixa. E ali, em algum momento de fragilidade dele, ele fala que, eu não vou crescer. Os meninos me atropelaram. Mãe, eu sou pequenininho. E um dia desses, a gente conversando, levando ele dirigindo, ele falou comigo antes de descer. A gente chegando no ninho, ele falou, mãe, não quero, eu acho que não dá mais pra mim. Eu não cresço, eu não evoluo. E eu falei, olha só, o meu argumento, né? Um dos meus, que foram vários. Eu falei, olha só, Romário tem meio metro. E ele é o Romário, ele foi um brabo do futebol. Então, meu filho, desce do carro e vai lá mudar a sua história, porque até aqui, eu já contei isso e ele conta também, eu falo, até aqui eu te sustento, mas passou daqui para lá, só quem muda a sua história é você. E aí é isso que ele faz, ele entende a mensagem e é o que eu digo que a gente precisa fazer, a gente precisa cutucar para a gente extrair o melhor. Porque imagina se eu falo que, tá bom, todas as vezes que ele quer desistir, eu falo, vamos embora, vamos sair daqui, vamos para outro clube. Hoje, de repente, não teria conseguido, conquistado tudo que ele conquistou. Então, eu acho que a gente tem que desafiar os nossos filhos, a gente tem que realmente extrair o melhor, tem que se impor como gestor, tem que dar carinho na hora certa como mãe, mas se você realmente quer alcançar algo, eu acho que direcionamento correto é o que tem que ser feito. Deixar o coração de mãe lá, deitadinho, dormindo, enquanto que a gente tem um objetivo maior que alavancar a carreira dele. E foi isso que eu fiz. Qual foi o maior desafio, Cris, gestora, que você encontrou na carreira do Paquetá? Ou no seu percurso de gestora, qual foi o maior desafio que você teve? Eu digo que o maior desafio foi lá no início. A gente morava em Paquetá e era muitas horas, barca, ônibus, né? E a gente não tinha uma condição financeira boa, a gente trabalhava para sobreviver. Né? Eles não passavam fome, mas era tudo ali controlado, bonitinho. Então a gente acordava cedo, saía na barca de 9, imagina, chegava 10 horas na Praça 15, pegava um ônibus para a Gávea, que um treinava na Gávea e o outro para o Ninho do Urubu. Então, né, a gente levava um primeiro e depois partia com os 2 para o Ninho do Urubu. E chegava no Ninho do Urubu, os 2 treinavam ainda à tarde. Aí eles entravam pro treino, e eu não me esqueço isso. E aí a gente só tinha o dinheiro da passagem e do lanche. E aí, quando eles saíam cansados, esgotados, eu já tinha comprado os lanches dos 2, e eles vinham felizes, né, contando como é que foi o treino. Aí, o lanchinho de vocês está aqui. Mãe, a senhora já lanchou? Eu falei, já. E o Lucas tem uma mania de falar, diante de Deus,
Aí eu perdi assim, perdoa, mas eu não posso comer o lanche do meu filho, porque ele treinou. Eu até me emociono, porque eu sou mãe também. E eu falei, me perdoa, mas eu não posso comer o lanche. Ele treinou o tempo inteiro e agora é o momento dele, né, dele repor as energias. E eu falava, eu juro que eu já comi. Aí ele, então tá bom, agora a gente vai comer. Então eles comiam. Esse foi o maior desafio. Por que o maior desafio? Eu tô falando isso. Porque é na luta mesmo, na nossa jornada. É no momento de escassez que eu encontrei forças ainda para poder continuar adiante da nossa situação. O maior desafio para mim foi passar o processo lá no início, quando a gente não tinha condição nenhuma de sustentar a carreira dos dois. Então, o seu maior desafio gestora, mistura-se um pouco com o desafio de mãe. Sim. Tá, mas quem é mãe Cris? Qual foi o maior desafio mãe Cris? Mãe Cris foi esse. Mãe Cris foi esse. Mãe Cris foi esse. Mãe Cris foi esse. Imagina, eu Sim. tinha que me despencar, sem dinheiro, sem suporte, com a cara. Você se pegava em quê? Em que você se pegava? Não, eu me pegava num único objetivo que nós tínhamos. Transformar nossos filhos no que eles queriam ser, tá? No que eles queriam ser. Porque quando eu botei no futebol, não foi eu que decidi. Né? Eu decidi só fazer o que eles gostavam de fazer, que é jogar bola. Eu só fui o pontapé inicial de colocar numa peneira para fazer o teste. Mas o maior desafio de mãe, para mim, mãe, Cris, eu te contei agora, que foi não ter uma condição financeira boa e sustentar ainda assim os treinos, né? A nossa jornada, que era bem complicada. Agora, no decorrer da caminhada, os desafios foram aumentando, porque aí começou a ficar confortável, né, financeiramente, porque a gente começou a rentabilizar, a gente teve a ajuda do Eduardo Duran, que facilitou muito a nossa vida, mas o desafio foi eu sair da minha zona de conforto e falar, opa, agora eu preciso buscar conhecimento, porque o negócio aqui está ficando sério. E se eu não me preparar para o futuro, eu vou ser engolida pelo mercado. Aí entra a Cris gestora. Aí nasce a Cris gestora. Cris Tolentina, gestora. Você acha que muitas famílias, muitos jogadores que têm muito talento, e já profissionais, já até bem resolvidos, também não tem um término, não é um término, não tem um alcance que ele poderia ter por conta de construção familiar? Sim. Você quer o papel? Não. Eu só sei que é lágrima, que é um cisco aqui. Tá. Uma poeirinha. É, uma poeirinha. Me segurei também. Não, são coisas assim que marca, né, a vida da gente. E eu não posso deixar de falar uma coisa que foi, para mim, marcou tanto que me transformou no que eu sou hoje. Né, mamãe, eu me julgo uma pessoa totalmente preparada para poder condicionar outros pais a passarem pelo processo, que eu sei que não é fácil. É complicado, mas faz parte. Faz parte. Claro. O percurso faz parte. Quando você fala de filho, assim, a gente tem os nossos exemplos também em casa. Nós temos o Thierry só, 14 anos, nosso pequenininho, que vai crescer, logo vai ter os tirão dele. Eu falo muito com ele, a nossa vinda para Portugal é para ele. É para ele, os nossos sacrifícios são para ele. E tem que saber o sacrifício que a gente fez, o sacrifício que a gente faz, para que ele aproveite. Eu acho que é importante fazer. Deixar claro, não esconder nada dos filhos. Claro, tem casos e casos, né? O lanchinho é o lanchinho. Mas, e claro, todo mundo tem uma história, toda a família que teve um percurso bonito também passou por isso, né? São sacrifícios. Não, tá bem, não, eu tô super bem. E a gente está quebrado às vezes por dentro. Por isso que eu perguntei. Quantos jogadores também têm uma família muito... O jogador é excepcional, mas a família é quebrada, não teve uma estrutura, não teve uma orientação, não teve um plano, não teve um projeto. De novo, por isso que eu reforço muito. A sua ideia é interessante demais para isso, entendeu? De trazer os pais. Eu acho que você consegue até fazer separado, né? Sim. Você não precisa fazer coisas... Você pode fazer coisas para atletas e para os pais. Mas eu faço. O meu objetivo é atingir ambas as partes, porque é um complemento, né? O pai e o atleta. Ali eles caminham. Inicialmente, o atleta não consegue se desenvolver sozinho. Ele fica pelo meio do caminho. É difícil. Pega um jogador aí que conseguiu fazer tudo sozinho. Eu acho que não existe. Sempre vai ter alguém por trás direcionando, né? Orientando. E o meu trabalho, tanto com o atleta... Para mim, o meu trabalho voltado para o atleta hoje é inteligência emocional.
é extrair dele o melhor dele, né? É mudar a mentalidade, validá-lo e fortalecer a identidade dele. Isso é o meu trabalho com o atleta. Agora, o meu trabalho com os pais é buscar esse direcionamento que eles precisam ter com os filhos e com a carreira ao longo prazo. Então, sim, se você tem um filho, teu filho tu falou que joga... Handball, né? Aqui é handball. Aqui aqui é handball, que vamos horrível. lá. Não é difícil falar. Imagina se você tem uma visão extraordinária de futuro, se você já está vendo lá, você precisa se preparar para aquilo. É o óbvio, porque senão, quando chegar lá, você vai depender sempre de alguém. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, eu acho que o trabalho dos pais é mudar a mentalidade deles. Eles precisam acordar, que eles precisam também, enquanto o filho se prepara para ser um atleta de alto rendimento, os pais precisam se preparar para gerir essa carreira. Mas isso já começa na base, né? No início de... Não com os 2 anos, né? Não, 2 anos mandou vídeo, olha meu filho, tem um talento. Gente, eu estava falando sobre isso, sobre talento, né? Hoje em dia as crianças, elas apresentam precocemente o amor pelo esporte. Eu falo do futebol porque o que eu mais vivo é futebol, tá? Mas seja qualquer ele que seja, as crianças hoje... E eu recebo muitas mensagens de pais, inclusive, gente, vocês que estão na live aí, se quiser fazer perguntas, podem mandar aqui que vai ser selecionada algumas perguntas para a gente poder responder aqui para vocês. E aí, os pais me mandam, meu filho tem 5 anos... E ele já é diferenciado. Meus filhos... Então, assim, mas aí eu te falo. Ai, meu Deus. Pois é. Gente, óbvio que você viu o talento. Não tem como. Você realmente consegue ver algo diferente no menino. Mas, inicialmente, é só um esporte. É lazer. Imagina, uma criança de 5 anos. Ele vai brincar ali com o futebol, ele vai brincar com a bola, sem responsabilidade nenhuma. E aí, em seguida disso, em algum momento, se tiver talento realmente, ou se tiver um interesse maior, ele vai startar e você vai perceber. E daí já é o segundo plano. Sim. Entendeu? Mas assim, as pessoas hoje começam muito cedo. O futebol tem prova disso, que hoje você entra para a escolinha com 6 anos de idade e você está jogando bola. Então, olha como essa mudança de mentalidade tem que acontecer o quanto antes. Você, assim, eu vejo muita gente falar que essas escolinhas também estão... Vou falar por experiência própria. Tá. Quando eu estava no Brasil, o Thierry fez a escolinha do Flamengo em Araruama. A gente morou em Araruama antes de vir pra cá. E eu ficava assim, o Thierry tinha quantos anos? 5, 6 anos. Era 5, 6 anos. Olha isso. Mas era uma escolinha. E o que a gente mais reclamava era... São crianças, certo? E os professores davam tático, e não sei o quê, e era cone, e era quase um treino físico. Era 1 horinha. Eu pensei, gente, vocês estão perdendo quantas crianças... Porque criança quer brincar, né? Solta, dá mais o jogo do que o treino com cone com 6 anos. Mas você acha que hoje isso já é da... Quantos anos atrás? Ele tá com quanto? 14? Tá com 14 agora. Uns 9 anos. 9. Mas eu ainda vejo muita gente falando a mesma coisa. É. Porque, por exemplo, eu que não são todas as escolinhas, é claro que não. Eu acompanhei os meus filhos no Flamengo, todos os dois entraram no Flamengo. Foi o primeiro clube de formação, foi o Flamengo. E lá, a própria parte técnica do Flamengo, eles já não deixavam os pais entrar porque eles sentiam que eles atrapalhavam, que eles queriam falar tecnicamente, quando ali eles só tinham que brincar. Sim. Então, eu acho que isso depende muito, porque lá no Flamengo eu acompanhei e eles tinham essa preocupação. Pais, deixa eles não, lá era o contrário. Correr. Então, lá era o contrário. E era uma escolinha do Flamengo. Essa também que é a escolinha, não é o Flamengo. É uma terceirizada que usa o nome e tal. E eu lembro assim, gente, o Thierry só queria de verdade se encantar ali, entendeu? Brincar. Eu falei, tá, ok, então eu tinha que ficar calado, porque eu sempre tive muito incentivo da minha mãe. Eu já joguei vôlei, eu já joguei basquete e já joguei handball. Futebol pra mim sempre foi o lazer. Sempre fui um merda no futebol. Não. Brinco com os amigos, falo que eu sou zagueiro lá, mas na verdade é assim, passa o jogador, mano, passa a bola. É porque eu não sei jogar, né?
É literalmente isso. Meus amigos do dia mandam. Não domina o futebol. Não, mas me divirto, porque, na verdade, é o estar junto. É o estar junto. E dos outros eu posso falar um pouco mais. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que se incentivou. Então, meus campeonatos de vôlei, a minha mãe gritando igual uma escandalosa na arquibancada. Vai! E aquilo era muito divertido pra mim. Ela não era que ela cobrava. Ela tava torcendo. Ela era torcedora mesmo. Era Diogo Esporte Clube. Eu também já gritei na arquibancada. Sabe? E eu grito hoje, eu faço a mesma coisa com o Thierry. O primeiro jogo do Thierry de handball, porque ele foi convocado aqui. E tá há pouco tempo no handball. Nossa, eu gritei igual uma escandalosa lá. E vamos lá, o primeiro gol eu gritei pra caramba, tal. Tanto é que os pais hoje gritam sempre Thierry porque eu tô gritando junto. Eu acho que isso faz parte, eu acho que isso incentiva. Eu sei que tem uns pais que vão ficar ali mas fala com o treinador que ele tá botando você... Eu posso até ter a sua opinião, mas eu não posso interferir. Então muitas vezes ele chega assim, o que você achou do jogo? O que você achou do treino? Eu falei, é pra falar? É pra falar, eu falo, hein? E ele sempre diz, não, fala. Aqui você fala o pênalti que eu te disse. Você me fez uma análise, você não fez o da análise que você fez, tu foi burro. Ué, pai, me chamou de burro. Eu falei, mas tu foi burro, não tem outro cenário, tu foi burro. Porque há uma franqueza. E trabalhar essa franqueza as pessoas às vezes não entendem. Tem gente que vê eu falar com o Thierry e fica assim, nossa, que grosso. Que grosso, cacete. É o meu filho. E se ele tá fazendo uma coisa errada, eu vou falar com ele. Claro. Se tá fazendo uma coisa certa, eu vou falar com ele. Eu acho que tá muito melindrado. Então, tratar com pessoas tá cada vez mais... Difícil. É sutil, mas tem que tratar, entendeu? É aquilo que eu te falei, né? Em algum momento, a gente, como pai e gestor de carreira, você precisa ter esse feedback com o seu filho. Vocês precisam conversar sobre, até para você entender quais são as dificuldades e poder ajudá-lo, né? Nessas dificuldades. Eu não vejo, eu nunca tive dedos para falar com o Lucas. A gente sempre teve um relacionamento muito transparente do que é da minha percepção, do que eu acho, e graças a Deus ele também sempre foi o Matheus nem tanto, mas o Lucas mais, ele sempre foi muito autocrítico. Então, se ele não jogasse bem, se ele não tivesse feito uma excelente partida, eu não precisava falar, porque ele já vinha comentando, porra, hoje eu não fui bem, hoje eu podia ter feito isso ou aquilo. Mas, de qualquer forma, ele abria ali margem para a gente poder trocar, sabe? Eu falar, pô, cara, não, eu acho que você fez as escolhas erradas, tenta melhorar nisso, né? Busca aprimorar, achei que a falta precisa trabalhar mais, né? Se você chega a 2, vamos chegar a 1 hora para tentar buscar acertar mais ao invés de errar. Então, assim, eu sempre conversei com ele. Mas, claro, sabe, eu nunca fui melindrada. Ai, não posso falar pro meu filho. E eu era de dar nota mesmo. Vai pro jogo. Mãe, ele ia jogar, acabava com o jogo. E ele chegava em casa, e aí, gostou hoje? Como é que foi? Eu falei, foi bom. Mas qual a nota? Que ele queria nota, né? Virginiano, competitivo. Eu falei, acho que hoje um 7. Ele, porra, 7? Eu falei, 7 porque a gente sempre pode melhorar. Se tá na progressão, continua. Então, assim, eu acho que é muito válido essa cobrança e essa transparência na hora de cobrar. Sim. Tem pergunta? Tem uma pergunta aqui que diz, com quantos anos você acha que uma criança está preparada para o mundo do futebol? Então, na verdade, a criança ela não entra sabendo o que vem pela frente, né? Isso, as pessoas eles vão aprendendo, né, essa doutrina de ser um atleta. Agora, com quantos anos ele pode entrar no futebol, quanto antes hoje a gente diz que é melhor, né? Quanto antes ele estiver inserido numa categoria de base para poder crescer naquele ambiente ali e ter mais tempo de progressão, melhor. Mas preparado para o mundo do futebol, eu acho que é a rotina, é o dia a dia ali, porque aquela rotina ali vai fazer parte, né, da história dele. E automaticamente ele já vai vir se preparando para quando chegar numa etapa que for decisiva. Vou fazer uma pergunta para complementar. Não é uma data. Não. O percurso o próprio momento. Com certeza. Tô ficando bom nisso. Diogo, perfeito sua avaliação aí. É exatamente isso. Né? Porque não tem data. Não é dia tal. Não. Tem que entender que esse percurso é toda a preparação. É toda a preparação, exatamente. E esse percurso, esses treinos do cotidiano, do dia a dia, te prepara, claro, para você chegar em alto nível.
Mas não posso falar para você uma data ou uma idade. Ai, com 5 anos, seu filho pode entrar na base. Sabe? Eu acho que primeiro você tem que conversar com seu filho, entender qual é o sonho, o que ele gosta de fazer. E aí, em algum momento, vai startar algo. No caso seu, é o handball. Você, opa, é aqui, eu vou começar a direcionar ele para o lado do que ele quer fazer. Uma outra pergunta da Amanda. Cris, bom dia. Meu filho é muito emotivo. Precisa de acompanhamento? Amanda, com toda certeza, independente dele ser emotivo ou Vou não, comer. hoje fortalecimento emocional, trabalhar a mente, fortalecer a identidade é primordial na vida de um atleta. Por todo o trajeto que ele ainda vai fazer, é muito interessante que todo atleta tenha uma pessoa... Porque o que acontece? O atleta, às vezes, ele não desabafa com você, que é pai. Uhum. Mas com o mentor dele, ele consegue enxergar as crenças, as dores, e você consegue resolver o problema sem que tenha que perguntar para o pai ou criar esse afastamento que às vezes tem, né, entre o pai e o atleta. Nas minhas mentorias, quando eu falo com o atleta, ele fala coisas para mim que não fala para o pai e para a mãe. E que eu consigo resolver porque eu estou de fora, né? E aí eu consigo extrair dele, eu faço ele refletir e óbvio, sempre fortalecer a identidade do atleta. Isso é muito importante. Sabe, quando a gente fortalece a identidade do atleta, quando a gente busca esse equilíbrio emocional, eu acho que faz toda a diferença. Pelo menos para mim, dá muito resultado com eles. Você está falando que parte da sua ideia para o projeto é fazer uma equipe multidisciplinar, Pode ser. não é? É isso. É De uma certa forma. uma das sim. vertentes, digamos assim. Você acha que um atleta, não vou falar aqui, um iniciante no futebol, ele é importante ter uma equipe dele multidisciplinar? Se puder, com certeza. Eu sei que nem todos os pais conseguem dar Porque esse não é um suporte. custo, é um investimento para isso, É concorda? investimento, com certeza. É o que eu estou te falando. Nem todo mundo vai conseguir dar o suporte que se é necessário. Mas se os pais começarem a ter consciência e já mudarem essa mentalidade, o pouco que eles fizerem vai fazer toda a diferença. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Tem uma outra pergunta. Como um jogador pode se tornar mais interessante para os clubes, além do que faz dentro do campo? Isso é bom, hein? O que ele pode fazer? Pode repetir? O que o jogador... Como um jogador pode se tornar mais interessante para o clube, além do que ele faz dentro do campo? Então, o jogador, quando ele se torna mais interessante, vamos usar lá o que o... Eu pensei Eu nisso. esqueci o nome dele, é pai do... Qual é o pai? Do É o pai 13 anos. Pai do Miguel? É Miguel? Marcel, né? Não é o Marcel, não, é o outro. Giovanni. Giovanni. Boa, Giovanni. Que ele falou pra ele, pô... Falei que tem que ter ela do meu lado. É verdade. Giovanni, ele estava reclamando, conversando, né, que o filho dele ele é lateral direito e ele não achava justo o filho jogar em outra posição porque ele é lateral direito. E aí ele estava falando pro filho que ele tinha que falar pro treinador. Então, cara, fala com ele que você é lateral. Hoje no futebol, você não tem uma posição ali de origem certinha, porque hoje, quanto mais você se doa, quanto mais você é versátil, mais desperta interesse no treinador, no clube. Então, o diferencial, o que faz hoje o diferencial no atleta é ele poder fazer, sim, outras posições, se doar, se ele não marca, se ele não corre para a equipe. Isso é o que faz hoje o jogador ser diferente no futebol. É ele entregar além da conta. Sim, além da conta. Mas eu acho que é em tudo, porque todos os mercados hoje, se você é muito fechado numa coisa só, você vai perder espaço. Não é que você não tem... Ok, eu posso gostar de ser lateral direito e tá tudo bem sobre isso. Agora, eu estou disposto a, coletivamente, ajudar o time, ajudar o treinador. E se esforçar, sim. Eu entrego mais do que ele espera. E Isso pode, é um diferencial. E pode vir a surpresa de você virar um baita jogador de meio campo, um baita zagueiro, um baita atacante. Verdade. Acontece. É o que eu tô te falando. O próprio Paquetá, ele começou como lateral e ele rodou 3, 4 posições. Graças a Deus, hoje ele faz várias posições, né? Ele entrega de verdade, mas ele começou como lateral. Sim. O Adriano não começou como zagueiro, não? O Adriano Imperador? Começou. Foi como zagueiro, olha o que ele virou. Verdade. Também é uma máquina, isso. né? Não, existem inúmeros jogadores aqui que começou numa posição e se descobriu em outra. Então, eu acho que ser versátil
entregar além do que você propõe ali, eu acho que faz toda a diferença. Às vezes o cara não é um fenômeno, mas o que ele entrega aqui e ali Sim. faz Sim. diferente, sabe? E não é o carregador de piano, é o cara que está disposto a pensar no coletivo. Não tem essa carregador de piano. Pô, é exatamente isso. A gente poder, o cara falar assim, porra, faltou fulano, Beltrano, tô ferrado, mas esse moleque aqui pode fazer a lateral, pode fazer a ponta, pode fazer, sabe? Então eu vou para uma outra questão, tá? Para não me alongar muito. Aí nós estamos falando do coletivo agora. É um assunto coletivo, que tem que pensar no coletivo, entender essa construção de grupo. Celular, no caso telemóvel aqui em Portugal, hoje muitas vezes você vê um grupo de jovens no time, que está todo mundo fincado dentro de um telemóvel e perdeu-se um pouco daquela coisa do grupo. O Thierry agora, por exemplo, no final do ano, que eu achei incrível do time dele, eles têm uma iniciativa no final do ano, eles levam o time para fazer um estágio. Então são 3 dias, eles foram para Caminha, uma outra cidade, e não podia usar telemóvel. Como pai, quase morri, né? Ai, meu filho, longe, você não podia falar comigo. Mas foram 3 dias e só podia falar durante um período à noite para ligar, olha, pai, tô bem, e desligar. Para fortalecer justamente isso. Você também pensa que isso como tudo, o celular é uma ferramenta. E está sendo muito exagerado, isso podia ser uma coisa mais bem filtrada, para trazer... Eu acho que falta um pouco da pedagogia, às vezes até de treinadores, para trazer um pouco do contato humano, o contato de grupo de novo. Você vê isso? Ou no futebol não tem? É uma pergunta que eu realmente... Então, eu posso falar o que se passa dentro de casa, porque no futebol mesmo, eles não têm tempo para ficar conectados no telefone, pelo menos todo esporte futebolístico que eu acompanhei, os atletas, eles podem mexer no celular, indo para o jogo, no campo, e se estiver concentrado, antes do jogo, eles não utilizam o celular. Agora, em contrapartida, se você disser para mim que os atletas em casa estão perdendo muito tempo quando deveriam estar se dedicando a outra coisa... Qualquer outra coisa, eu digo que sim. E não é só o celular, não, tá? A maioria dos atletas, eles têm uma mania de videogame, jogar em grupo, dormir tarde. Então, assim, são coisas que acabam prejudicando o desenvolvimento. E aí, mais uma vez, entra a questão que a gente fala de você intervir e não deixar com que isso... Porque, assim, o Lucas, por exemplo, tá? E o Matheus, eles têm mania de jogar videogame. E até um certo horário, eu não via problema em jogar videogame, mas passou daquele horário ali, eu tenho que falar, oi, olha só, isso vai atrapalhar, amanhã você tem treino, você precisa dormir no horário, tem que se alimentar. E eu acho que essa cobrança, ela tem que existir, seja no celular, seja no videogame, seja numa festinha, né? Porque vai fazer toda a diferença lá na frente. E são as regras, né, que você falou. Não necessariamente, entende? Sim, porque sim. No futebol, dentro do clube, eles não pegam o celular. As pessoas que realmente se propõem a seguir a carreira, eles não pegam o celular para ficar no celular, nem pode. Mas tu tá falando já dos, né, que já estão mais para frente. Eu tô falando no trajeto de no trajeto que você, de horário de treino, sim. O horário de treino ali, eles não têm esse problema. Agora, eu concordo com você que eles se perdem vendo vídeos em casa, jogando videogame, não indo dormir na hora, e isso tudo, ela traz um resultado negativo se ele não for conduzido da forma correta. O seu projeto falou alguma coisa sobre a imprensa? De como lidar com a imprensa? Não. Então, isso tudo vem o meu projeto de mentoria já prepara o atleta, né? Porque a vivência te leva a abrir um leque e olhar todos os ângulos. O atleta, ele quer ser jogador de futebol de alto nível, mas nem todo mundo está preparado psicologicamente para, quando alcançar o sucesso, saber lidar com aquela pressão da imprensa, da torcida. E o meu projeto, a minha mentoria, ela é também voltada para o fortalecimento, exatamente por isso, porque tem muitos atletas que querem a fama, mas quando a fama chega, não sabe quais são as consequências. E uma delas é a sua liberdade de ir e vir, que você acaba perdendo. E se você não estiver preparado psicologicamente, é óbvio que você vai trazer sérios problemas para dentro da sua carreira. O seu projeto, qual é o nome? Bem, a Cris Tolentino é a gestora de carreira, né? Que apresenta vídeos ensinando, educando
falando sobre o esporte. Em seguida, a minha palestra, a minha mentoria é para poder orientar pais e atletas que já estão inseridos dentro do mercado futebolístico. E agora, o Pod Cris, que até você botou ali, o Pod Cris, obrigada, vai ser um projeto voltado também para não contar só a história da Cris, do Paquetá, do Matheus, né, para contar a história de inúmeros jogadores de sucesso e que eles possam inspirar outros atletas a conquistar o êxito dentro do futebol. Então, o Pod Cris vai trazer várias histórias, várias inspirações. Em contrapartida, a minha palestra vai levar cultura, educação e direcionamento para uma carreira de excelência. E quem quiser participar, fazer alguma coisa, vai aonde? Te procura como? Bem, quem quiser participar, mentorias, que a gente tem o WhatsApp na minha bio, né? Cris Tolentino. E o Pod vai ser lançado só em fevereiro. Na verdade, está de primeira mão aqui, eu contando para você desse projeto lindo. Enfim, é isso. O podcast em fevereiro e as mentorias lá no link da bio, lá, Cris Tolentino. Olha, quero te agradecer de ter vindo, você ter achado esse pedacinho no seu horário para parar aqui um pouco. Teu projeto é incrível. Não é porque você está aqui. Quando o Erickson comentou, eu falei, cara, é um filão, é um caminho muito bom de se falar. Parabéns pela ideia do podcast. Eu falo isso como agência, como o WeMove, tá? Que a gente aposta muito na comunicação, na conversa de volta. Eu acho que está faltando um pouco disso, novamente, de conselhos, conversas, do tete-a-tete. Está tudo muito digital e eu acho que boas palavras, bons incentivos são sempre muito bem-vindos e eu acho que o mundo estaria um pouquinho melhor se tivesse mais coisas assim, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo. A todo mundo que está aqui em silêncio, parabéns. Tem gente pra caramba aqui no estúdio, vocês não têm ideia. E vamos fazer mais coisa. Conte comigo se precisar. E a gente vai mantendo esse contato. Tá bom? Com certeza. Eu também queria te agradecer pela oportunidade, até de trazer, né, de primeira mão os meus projetos. Queria também colocar à disposição. O Brasil tá lá, o Brasilzão te esperando. Se for preciso, conte comigo. Eu acho que futebol, esporte é conexão. E quanto mais gente estiver unida nessa missão, a gente só tende a evoluir e construir um mundo melhor, com certeza. Cris, tem como responder só uma pergunta aqui, com licença? É da família Melo, e ele fala, meu filho Brian tem 6 anos, tem um talento natural e quer ser jogador de futebol. Como pai, como faço para não atrapalhar nesse momento? Qual o nome dele? É Família Melo. Família Melo. 6 anos de idade, deixa seu filho curtir, brincar à vontade, deixa ele mesmo aproveitar a infância. E em algum momento durante esse trajeto, ele vai startar para você de verdade que ele quer continuar e aí você dá todo o suporte necessário. Mas com 6 anos de idade, esporte é acolhimento, lazer, deixa ele brincar e ser feliz. E no momento certo ele vai startar e vai mostrar que precisa de você para seguir a jornada. Então, obrigado novamente, tá bom? Obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por esse contato. Eu acho que acho que o network é muito importante e conhecer pessoas genuínas, para mim, é fundamental. E obrigado mesmo. Falou. Tá Obrigada, bem? tá? Vamos nos falando mais vezes. Conte Se comigo. precisar. E obrigada de verdade por ter me recebido aqui e a Fiquem gente cá. ter dividido tanta coisa que pode agregar na vida do outro, né? Sinta-se em casa. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Beijo, galera! Beijo!